Irmãos, uma abençoada noite a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Glórias a Deus. Em tudo devemos dar graças a Deus, em tudo e em todas as circunstâncias, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, o primeiro dia da semana. Vamos dar a Ele as primícias, vamos louvar ao nosso querido e amado Deus. Deus tem feito grandes coisas, não é verdade, irmãos? Deus tem agido, Deus tem protegido, Deus tem guardado nossas vidas, nossas casas, e por isso estamos alegres. Ele tem colocado pão na nossa mesa, Ele tem nos dado saúde, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Deus é fiel, e é Ele também, como foi dito aqui, que guerreia as nossas guerras. Portanto, nada a temer, e sim avançar e continuar, confiando e servindo ao Senhor, pedindo a Ele graça, força, para nós cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Ele possa derramar o seu Espírito de poder sobre nós nessa noite, renovar as nossas vidas. Estou aqui a pedir isso ao Senhor. Preciso de renovo e força para cumprir o propósito para o qual fui chamado. Como disse Maria, que se cumpra na vida da sua serva a tua vontade. Assim deve ser a nossa oração, irmãos. O soberano Deus, todo-poderoso, Ele me escolheu e Ele te escolheu. E o propósito dele não pode ser frustrado. Portanto, pedimos forças para que por nosso intermédio o Evangelho seja pregado e vidas sejam alcançadas, porque esse é o propósito para o qual fomos chamados, Para fazermos discípulo, para pregarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E vamos meditar nessa noite na palavra de Jeremias, capítulo 18, que fala do vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Jeremias 18. Todos nós somos este vaso, irmãos? Já adiantando aqui a mensagem. E todos nós estamos na mão do oleiro. Louvado seja Deus. Sempre que nos achegarmos ao Senhor, sempre que nos dirigirmos a Ele, precisamos estar com o coração contrito, precisamos estar com o coração humilhado diante de Deus, irmãos, porque Ele é soberano, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque nós somos o barro e Ele é o oleiro, não é? Vamos ler, todos acharam? Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e ali ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe houvera dito que lhe faria. Ora,
Pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outro. Convertei-vos, pois agora, e cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Verso 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da tua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Até aqui, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos por tua graça, por tua maravilhosa presença conosco, por nos sustentar no caminho. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e fala conosco através da tua palavra e da revelação do teu Santo Espírito. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Aqui estou eu com muita luta, com muita dificuldade, fungando aqui, não é? Por causa desses resfriados, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar, né? E é o que eu estou fazendo aqui, estou me esforçando. Eu poderia escalar o pastor Telmo, o pastor Giovanni, né? Qualquer um deles, e eles fariam com o maior prazer a obra de Deus, né? Eu poderia estar deitado na minha cama, mas é um desejo meu, é um propósito meu. Eu não gosto de fugir dos compromissos, irmãos, só se não dê mesmo, né? Só se eu esteja num estado assim, que eu não possa me levantar, porque eu levo a sério a obra de Deus e eu sei da seriedade que é, não é? E que Deus também se agrada de sacrifício. Mesmo sabendo que não é por eles que nós somos salvos, né? Mas Deus se agrada daqueles que se esforçam. E a nossa fé não pode ser tão pequena assim, né, irmãos? Que qualquer coisinha, né, vai nos frear, nos deter ou nos tirar do propósito. A Bíblia diz que nós temos que ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, não é? Porque a gente sabe o porquê muitas vezes nós desanimamos, recuamos, é justamente por essas coisas, por essas coisinhas. A gente vai, não é, se afastando e deixando os compromissos que são sérios, reais e sinceros, não é? E vamos enfraquecendo na caminhada. O apóstolo Paulo, ele disse: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Eu entendo o que ele disse. Ele estava dizendo, irmãos, que o corpo dele era escravo do espírito dele. O corpo, seus desejos, não eram mais fortes que o espírito que habitava nele. Então, ele cumpriu a obra, ele correu a carreira e ele completou o ministério que recebeu do Senhor. Com chave de ouro, como nós conhecemos a história, né, irmãos? Belíssima história do apóstolo Paulo, né? Para quem olha com os olhos espirituais, é claro. Porque se olharmos com a razão, com os olhos humanos, nós vamos dizer que homem frustrado, não é? Da maneira em que ele morre, ele não adquiriu nada, bem nenhum, riqueza nenhuma. Morreu sozinho, não é? Foi abandonado por todos. E do que adiantou isso? Agora está lá, tapado de terra. Só ficou a sua história, não é? Mas só que, olhando pelo outro lado, pelo lado espiritual, né, irmãos? Nós vemos que o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos, né? Ele deixou para nós este legado, esta fé, né, legítima, verdadeira. Nos deixou 13 cartas escritas, não é? E aprendemos e nos estimula, né? A maneira como ele viveu intensamente,
fervorosamente, dia e noite, com saúde, sem saúde, com fome, sem fome, com dor, sem dor. Ele sempre estava na estrada, sempre no caminho, não é? Ele não recuou, ele foi fiel até o fim e nos deixou esse legado, né, irmãos? A ponto dele dizer as seguintes palavras: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem pode dizer isso, irmãos? Eu não me arrisco, porque eu não sou tão imitador de Cristo assim. Reconheço os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Estou aqui só pela misericórdia de Deus. Amém? E pela misericórdia de Deus vamos ouvir a palavra do Senhor. Então a palavra que lemos de Jeremias 18, primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, que nós vemos aqui é o chamado. Deus convida o profeta Jeremias, a se levantar e descer à casa do oleiro, e ali ouvir as suas palavras. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que o profeta Jeremias, ele foi fiel, ele foi obediente, ele se levantou, né, se dispôs aí e desceu até a casa do oleiro. E lá ele ouviu a palavra de Deus. Deus falou através de metáfora, dessas duas metáforas, né? Do oleiro e o vaso. Deus falou com ele, mostrou a ele, dentro desta metáfora que ele viu, que ele presenciou, irmãos, Deus mostra a ele e a nós nessa noite a sua grandeza e a sua soberania. Ele pôde ver ali, através do trabalho desse oleiro, que o nosso Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que molda, é o Deus que corrige e é o Deus que restaura também. Ele viu isso, Deus mostrou isso para ele, e é isso que vemos dentro desta mensagem. A soberania de Deus, Deus corrigindo, Deus moldando e Deus restaurando vidas. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando ele ouve o chamado de Deus, ele se dispõe, porque ele era obediente. E a Bíblia diz que ele desceu à casa do oleiro. A gente sempre interpreta a palavra desceu como se humilhar, não é? Então o profeta, ele se humilhou, ele ouviu o chamado e foi até o lugar o qual Deus havia ordenado, a casa do oleiro. Verdade é, irmãos, um lugar simples, um lugar de trabalho, não é? Mas ali ele aprendeu. Então não importa onde Deus nos manda ir, vocês estão entendendo? Se é um lugar simples, um lugar onde tem bastante trabalho, onde tem bastante esforço, isso não importa. O importa é que Deus nos mandou lá e lá ele vai falar conosco. E nós temos que prestar muita atenção. E a Bíblia diz que ele vai à casa do oleiro e o que ele faz? Ele começa a prestar atenção ao que o oleiro estava fazendo. E o oleiro já tinha muitas obras entregue sobre a mesa e estava trabalhando, acredito eu, não sei se era a última peça ou a penúltima, ele estava trabalhando um vaso. E a Bíblia diz que ele está olhando, ele está observando. Então desceu à casa do oleiro e as obras já estavam entregues. E como o vaso que estava na mão do oleiro que ele estava fazendo, esse vaso se quebrou. E o oleiro então pegou aquele barro e começou a moldar um vaso novo. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra acredito que a vocês já está muito claro, não é? Podemos entender aqui o que Deus está mostrando a ele, né? Justamente por causa da resposta que ele dá para o profeta Jeremias. Então, depois que ele vê aquele trabalho, aquele oleiro trabalhando e formando e dando forma àquele vaso, não é? Trabalhando com as suas mãos, formando um vaso. Então, diz a Bíblia no verso 5, que veio a palavra do Senhor a ele. Então, sim, Deus falou a ele: não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, ao caso de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então entendemos que Deus está falando do seu povo, né? Nós somos o seu povo, e eu posso dizer, irmãos, que nós somos este barro.
e que Deus é o oleiro, né? E que nós estamos na mão de Deus. E que Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na nossa vida. Deus mostrou a ele que o seu povo, mostrou a ele, dentro desta metáfora, a sua nação, pela ilustração do vaso e o oleiro. Ele está dizendo, olha, assim é Israel na minha mão. Veja só, irmãos, a grandeza de Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou esse oleiro, e o Israel é o barro. Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Esse barro que está na mão de Deus. Na mão de Deus. E o barro só tem valor, irmão, se estiver na mão de Deus. Se estiver jogado ao chão, que valor que tem o barro? Aí já começa a mensagem, vocês entendem? O barro só tem valor se estiver na mão de Deus. Porque na mão de Deus o barro começa a criar, a ter forma. A ter forma. Esse barro vai criando forma. Então, nós na mão de Deus, irmãos, é Deus trabalhando em nós, é o que o profeta está dizendo. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. E nós estamos na mão de Deus. E na visão que ele teve, irmãos, do trabalhar deste oleiro, ele percebe que o vaso estava sendo formado na mão do oleiro. De repente, aquele vaso se quebrou. E ele se quebrou no momento da formação. No momento da formação, aquele vaso se quebrou. O que levou este vaso a ser quebrado? Talvez a massa, né? Tinha alguma impureza na massa. Alguma pedra, alguma coisa assim, e levou esse vaso a se rachar, trincar e quebrar. Esse barro misturado é uma figura da nossa natureza, irmãos. Todos nós fomos, né, criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado nos sujou, nos manchou. Entendeu? E agora, Deus nos pega na mão. Nós estamos na mão de Deus e Deus está trabalhando para tirar todas as nossas impurezas. E no processo, no trabalho, esse vaso pode se quebrar. Mas veja só que belíssima notícia. Na visão do Jeremias, o vaso se quebrou. O vaso que estava sendo moldado, trabalhado pelas mãos do oleiro, se quebrou. E o que tem de interessante nisso, pastor, o que é belo nisso, é que ele pega aquele barro, não é? E começa a fazer um vaso novo. Glória a Deus. Ele poderia pegar aquele barro e simplesmente jogar fora. Vocês entendem? E pegar um outro barro e formar um outro vaso. E é aqui que eu quero falar com vocês, irmãos, é aqui que Deus fala conosco. Deus, Ele não abre mão de nós. Aleluia. Deus não abre mão. Entendeu? O vaso quebrou e Ele simplesmente começou a dar forma novamente. Não é? E esse vaso que se quebrou, irmãos, é uma referência ao processo em que nós estamos. Não é? Quantas vezes nós nos quebramos, né, no processo? Nós estamos no processo ainda, nós estamos na mão de Deus. E quantas das vezes o nosso vaso quebra? Não é? Essa quebradura seria o quê? Uma falha moral? Podemos dar nome a esta rachadura. Mas o que me interessa aqui, irmãos, é que por mais que esse vaso tivesse quebrado, desmontado, destruído, esse oleiro aqui, que é o dono do barro, ele não joga fora, ele não abre mão. Ele começa a trabalhar novamente. Aí a gente vê a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para com nossas vidas. Nós que somos falhos. Nós falhamos, erramos, e Deus vem e começa a montar-nos de novo. A construir a nossa vida, a imagem e semelhança do seu Filho. Louvado seja Deus.
Nós somos esse barro, irmãos. E o nosso Deus é esse oleiro maravilhoso que está trabalhando nas nossas vidas. E Ele não nos lança fora. Não foi o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, não é? E elas estão na mão do Pai, da mão do Pai. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Estamos na mão de Deus. Deus, Ele vai amassar, Ele vai apertar o tempo que for preciso. Vai. E Ele tem paciência, Ele vai esperar o tempo que for necessário para esse vaso ser formado. Deus vai nos formar, irmãos, a imagem que Ele deseja. Veja aqui que o barro, ele não tem poder nenhum. Não é? Ele não tem autonomia. Ele não é livre. Ele não pode dizer para o oleiro, eu não quero que o senhor me faça sem alça, ou com 5 alças. O oleiro vai moldar aquele vaso segundo ele quer. Aí que a gente vê a soberania de Deus. Eu não tenho que dizer para Deus como que tem que ser. Como que eu quero ser moldado. Ele é soberano. Ele é o dono da minha vida. Eu sou o barro. O barro, irmãos, ele é neutro. Ele não tem valor nenhum se não estiver na mão do oleiro. Para que presta o barro? Só para ficar lá embaixo, no chão e ser pisado, não é? Mas quando ele está na mão do oleiro, ele pode ser transformado em um vaso de glória, né? Em um vaso lindo e bonito. Mas por que esse vaso se quebrou, meus irmãos? E às vezes nós somos como esse vaso, sim, irmãos. Não é? Talvez por ser um barro duro, e muitas das vezes nós somos, né? Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando no nosso caráter, e nós estamos resistindo. Deus está mandando ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Não é assim muitas vezes? Muitas das vezes nós resistimos o trabalhar de Deus, o moldar de Deus. E Deus é tão paciencioso, né, irmãos? Que Ele continua com o seu amor, com a sua graça, lapidando, moldando aquele vaso, porque esse vaso é dele. E Ele está fazendo para a glória dele, para Ele. Então nós temos que ser mais flexível. Nós temos que ser mais sensível, mais maleável, para que esse vaso não venha quebrar muitas vezes, para que o Senhor não venha nos reconstruir várias vezes, para que Ele termine esta obra a qual Ele começou. A Bíblia diz que Ele completará a obra. Deus não deixa a obra pela metade. Aleluia! Deus está trabalhando em nós, meus irmãos. E nós estamos na mão de Deus. Só esta palavra aí já dá para vocês ir embora, né? Não precisa mais nada. Só em saber isso. Eu já estou satisfeito. Em saber que eu sou barro e que eu estou na mão de Deus. E que Ele está formando um caráter em mim. Uma nova vida. Uma história. Segundo o seu projeto, o seu propósito. Porque eu sou barro. E eu não posso dizer para o oleiro o que ele tem que fazer. Amém? Eu só tenho que esperar no trabalhar de Deus. Amém? Que Ele conclua a obra. Que Ele possa fazer de mim aquilo que Ele quer que eu seja. Nós não podemos resistir, irmãos. Como o Israel antigo resistiu a Deus, colocando Deus à prova. Nós temos que ser sensível à voz de Deus. Como o profeta. O profeta recebeu a ordem e desceu à casa do oleiro. Ele se humilhou, né? Ele foi lá. Ele desceu. Descer é se humilhar. É ir às regiões mais baixas. Para ali aprender com humildade as lições que Deus queria passar. Até o profeta está na mão de Deus, ele também é barro. Ele também tem que obedecer, para poder aprender. Jeremias foi levado por Deus, convocado por Deus e levado. Jeremias, desce lá, Jeremias. E ele desceu.
Ele teve que engolir o orgulho. Tu tem que aprender mais. Tu precisa aprender mais, Jeremias. E Jeremias foi obediente. Ele desceu até a casa do oleiro para ouvir esse belíssimo ensino. E Deus falou com ele. No verso 5 diz, e veio a palavra do Senhor. E ele faz uma pergunta para o profeta. Não poderei eu fazer como fez este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. Aleluia. Deus está dizendo que Ele é soberano. Que nós estamos na mão dEle e Ele faz o que Ele quer. Entendeu? Ele faz o que Ele quer. Ele monta, Ele desmonta. Quantas vezes for preciso, irmãos. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus nunca irá desistir de vocês. Nunca. Deus nunca irá nos lançar fora. Jesus disse, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Vocês são o barro e ele é o oleiro. E nós estamos na mão de Deus, e da mão de Deus ninguém tira. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, ao falar conosco desta maneira, nesta noite. Mas infelizmente, irmãos, nós temos aqui 2 pontos. Esta mensagem é dividida em 2. Essa parte em que Deus fala com o profeta, em que Deus revela a sua soberania, o seu poder de moldar, corrigir, restaurar os seus vasos que caem e se quebram. Mas também ele dá uma palavra de alerta para a nação de Judá, porque esta palavra aqui é direcionada a Judá. E ele dá um alerta. E ele começa no verso 7, dizendo, aqui fala da soberania de Deus e a responsabilidade humana. 2 coisas, no verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar, e a tal nação se converter da maldade a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Veja, aqui está a soberania de Deus. Deus, ele está dizendo, se eu determinar, não é, juízo sobre uma nação, e esta nação, ao ouvir o juízo, ela se humilhar e se arrepender, eu também me arrependo. E em vez de enviar o mal, eu não envio o mal, eu envio a bênção. Deus trabalha assim, irmãos. Primeiro ele avisa. Isso aqui é um aviso à nação de Judá. Todos nós conhecemos a história. Depois, infelizmente, fechando a história, o resumo de tudo isso, eles, infelizmente, eles dão as costas para Deus, eles não ouvem o Senhor e eles são levados para a Babilônia. E lá eles ficam quanto? 70 anos. 70 anos do cativeiro babilônico, quando o rei Nabucodonosor invade Judá, cerca Jerusalém e leva todos eles. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos, como ele é bondoso. Deus está usando o profeta Jeremias para falar com essa nação. E está chamando eles ao arrependimento. Mas infelizmente, perdão que a garganta está bem fechada, irmãos, mas eles se fecham de uma maneira em que Deus então tem que cumprir a sua palavra, porque não encontrou neles lugar de arrependimento, eles não se arrependeram. Mas Deus trabalha assim, com a sua soberania, ele diz o que vai fazer, mas tem responsabilidade. Ele envia o juízo para que este povo, o qual, ou essa nação, ou essa pessoa a qual ele está falando, para que esta pessoa responda isso por meio de arrependimento. Caso esta pessoa, ao ouvir o juízo de Deus, a sentença de Deus, ele cai de joelhos e se arrepende, pede e clama ao Senhor, Deus então poupa, não pune. Em vez de trazer o juízo, ele restaura, ele abençoa. É o que ele está fazendo com Judá. Ele está enviando o profeta Jeremias a falar a eles. E ele está dizendo, irmãos, que tem
um grande mal para realizar na vida deles. Veja que eles ouvem a palavra do profeta, sabem que o profeta é de Deus, sabem que é uma palavra de Deus, e mesmo assim eles dão as costas para Deus e seguem na sua teimosia. Aqui no verso 11, meus irmãos, diz assim: ora, pois fala, aqui ele vai falar a nação de Judá. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós. Veja que Deus está avisando antes que aconteça. Deus está vendo a caminhada deles, a procedência deles, que é uma procedência ímpia, não é? Uma procedência não alinhada com a vontade de Deus, eles estão desviados, adorando ídolos e fazendo tudo errado. Deus envia o profeta e dá, como que dando para eles uma chance, uma oportunidade, para que este mal, o qual Deus está dizendo que vai vir, não venha sobre eles. Então, como a continuidade diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal e formando um plano contra vós outros. Deus está falando à nação. E agora ele chama eles ao arrependimento. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Veja que Deus, antes de trazer o mal, Deus está avisando: eu vou punir vocês, eu estou planejando o mal contra vocês, tá? Mas se convertam, voltem, abandone a maldade, a impiedade. Mas o verso 2 diz assim: mas eles dizem, a nação de Judá, eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Veja só, irmãos, aqui eles estão rejeitando a palavra de Deus, a mensagem do profeta. E no verso 15 diz: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não planas, não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto, um objeto perpétuo de assobio, todo que passar por ela maneará a cabeça. Com o vento oriental espalharei diante dos inimigos, mostrarei-lhe as costas e não o rosto no dia da calamidade. Então, Deus, infelizmente, meus irmãos, tem que punir eles. E a punição foi entregar eles na mão do rei Nabucodonosor, o rei dos caldeus, não é? E eles foram levados para a Babilônia, porque eles não ouviram o aviso de Deus. Eles não deram crédito na palavra do profeta, ainda conspiraram contra o profeta Jeremias. Quer ver? Olha o verso 18 aí. Então disseram: vinde e forjamos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra o profeta. Vinde, ferímo-lo com a língua e não atentamos a nenhuma das suas palavras. Então o povo recebeu a mensagem, o alerta, o aviso de Deus, entrou no ouvido e saiu no outro. E Deus então os levou cativo para a Babilônia. Deus matou eles, irmãos? Deus destruiu eles? Não. Deus não destrói o seu povo. Como barro, ele amassa. A Babilônia foi o lugar em que Deus usou os inimigos para moldar o seu povo, para que depois eles voltassem com o coração mais agradecidos a Deus. Deus sempre entregou o seu povo aos inimigos para eles aprenderem a lição. Deus sempre usou esse meio de corrigir Israel. Pode ler todo o Antigo Testamento,
Sempre que Israel se desviava de Deus, Deus enviava, né, os inimigos, entregava nas mãos dos inimigos, e os inimigos escarneciam eles, judiavam deles, escarneciam, faziam trabalhar para eles, não é? E eles se submetiam até mesmo à escravidão. Mas era a punição de Deus, o tratado de Deus, porque Deus corrige e disciplina o filho que ama. Então, a correção e a disciplina de Deus, irmãos, faz parte do processo. E é doloroso a disciplina. Por isso que a palavra do Senhor nos convida a obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Mas nós somos, irmãos, este povo aqui, este barro aqui, que estamos na mão de Deus. Por mais que ele aperte, por mais que ele trabalhe, não é? Ele nunca irá nos jogar fora. Nunca. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Ele vai fazer tudo o que for preciso para nos moldar o caráter de Cristo. Não é? Então, meus irmãos, precisamos ser mais flexíveis. Né? Precisamos, irmãos, dar ouvidos. Precisamos cooperar com o Espírito Santo. Vocês querem acelerar o processo? Ou querem que o processo seja lento? Eu quero acelerar, irmãos. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. Entendeu? E tem como fazer isso? Tem. É só fazer o que ele está mandando. Entendeu? Dar ouvidos aos mandamentos de Deus, viver na linha. Pronto. Não tem problema. Logo, logo nós vamos ser, já vamos estar formado, este vaso formado. E já ocupado, né? Porque o vaso ele é criado, ele é formado para ser útil. Não é? Para que serve um vaso? Para que serve um vaso? Para transportar água, suco, azeite, não é? Depois da sua formação. Só que o vaso não pode estar rachado. Para transportar água, líquido ou azeite, o que for. Né, irmãos? Então, se você quer acelerar o processo, seja mais, colabore. Colabore. Ouça a voz de Deus, faça o que Ele está mandando e o trabalho será menos doloroso. A mensagem que eu quero transmitir, irmãos, eu acredito que fui fiel ao Senhor e passei a todos vocês. A mensagem central, o resumo geral desta mensagem é esta. Nós somos esse barro e Deus é o oleiro. E nós estamos na mão de Deus e da mão de Deus ninguém tira. E Deus sempre, em todos os tempos Ele fez isso. E Ele sempre fará. Ele vai nos alertar antes. Então, se hoje tu ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Temos que fazer o que Ele está mandando, irmãos. Irmãos, hoje à tarde eu estava lendo em Mateus e em Lucas, capítulo 6, acerca da bem-aventurança. E eu estava vendo, irmãos, o olhar de Deus. A maneira em que Deus quer que nós andamos. É difícil. Leia Mateus 5 ou Lucas 6. Não é fácil, irmãos. É muito difícil. Muito difícil. Não é fácil, não. Entendeu? É por isso que nós tardamos o processo. Nós ficamos relutando contra Deus. Deus manda nós fazermos e nós não fizemos. Não é? Aquelas partes ali que Ele diz, olha, se alguém te obrigar a ir com ele, a força, 1 milha, vai com ele 2. Nós fizemos isso? As pessoas nos obrigam uma coisinha, a gente já quer briga. Né? Se alguém tirar a tua túnica, dá a capa. Veja como é difícil a caminhada cristã. Olha o que Jesus está ensinando. Não é para dar queixa. E nós, irmãos, se alguém levar um ventilador na nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é ir na polícia. Não é? Não é assim? Liga para a polícia, fui roubado. Não é? E Jesus, se alguém levar, deixa que leve. O evangelho, irmãos, é isso. Se alguém te ferir na face direita, ofereça a esquerda, a outra.
Tá vendo como é simples? Não é simples, não. É por isso que quando as pessoas vêm para o Evangelho, com aquele entusiasmo todo, opa, é salvação, glória a Deus, é salvação mesmo, céu, paraíso, eu quero! E vem naquela alegria. Aí ele encontra com Jesus e Jesus começa a ministrar. O Espírito Santo começa a dizer para ele, mas para andar aqui tem que ser assim. Tem que largar tudo, tem que deixar os vícios, essa vida toda aí que tu tem que largar. E aqui é assim, entendeu? Se o teu inimigo tiver fome, tem que dar comida para ele, e bebida para ele. Serve? Mas eu vou pensar, eu não sei se serve isso. Não é? Tu tem que orar e interceder pelo teu inimigo. Serve? Pois é, não sei se eu vou fazer isso. Tem gente que pensa, irmão. E é o que Jesus ensinou, e é o que ele quer que a gente faça. Se os nossos inimigos é para nós orar e interceder por eles. Não é para odiar, não é para perseguir. Veja, o Evangelho não é brincadeira. Entendeu? E esse é o processo, o Espírito Santo vai nos amassando. Nós temos que ser perdoar aqueles que nos ofenderam. E quantas pessoas têm uma dificuldade de perdoar, não é? E enquanto isso não acontece, irmãos, não tem bênção. Não tem bênção. Você sabia que se nós não perdoarmos as pessoas, aqueles que nos ofendem, a nossa oração não é ouvida? Jesus disse isso. Jesus disse isso, a nossa oração não é ouvida, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem. Mas eu não consigo perdoar a fulana. Perdoo qualquer uma, menos ela. A tua oração não será mais ouvida. Jesus disse, quando tu vieres ao altar e trouxer a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa contra aquela pessoa, deixa a tua oferta ali. Não faz a oferta. Oferta aqui pode ser dinheiro, pode ser louvor, pode ser oração, pode ser adoração, pode ser o que for. A oferta que for. Deus está dizendo, eu não quero. Não pode ofertar, não pode. Vai lá e acerta com aquele indivíduo o qual tu está brigado, ou tu teve uma rixa. Enquanto isso não acontecer, eu não recebo a tua oferta. Eu não recebo. Agora vamos passar para a ceia. Imagina ceiar assim. Pegar o cálice e o pão. Brigado com alguém. Ou em falha. Então veja, irmãos. O Evangelho não é brincadeira, não. É algo muito sério. Não é? E nós temos também levar a sério. Temos que nos converter. É o que Deus está exigindo de Judá. Convertei-vos. Emendai os vossos caminhos. Os caminhos deles estavam tudo cortado, como os nossos. E nessa noite nós temos a oportunidade, irmãos, de nos voltar para Deus. De nos voltar para Deus. E dizer, Senhor, eu sou isso. Eu sou esse barro. E eu estou em tua mão. Me aperta. Transforma a minha vida. Me faz um vaso novo. Eu quero ser esse vaso novo. Vamos orar agora, irmãos? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. E você vai vir aqui à frente para colaborar, né? Para colaborar com Deus, com o Espírito Santo, para ser maleável, flexível, em nome de Jesus. Aleluia. Será que nós cantamos aquele corinho que diz, eu quero ser, Senhor, um vaso novo? Eu quero ser